Se você frequenta a Lagoa do Taquaral aqui em Campinas e de repente se depara com um brete de captura, não se preocupe. Não é para capturar uma onça parda, mas sim as próprias capivaras que vivem aqui neste ambiente. Isso porque elas estão passando por um processo chamado esterilização. Quer saber mais? Então acompanhe agora o É o Bicho. A Prefeitura de Campinas, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, realizou na última semana a cirurgia para controle reprodutivo de 29 capivaras de um dos 3 grupos que vivem livremente na Lagoa do Taquaral. A esterilização dos animais tem por objetivo combater a transmissão da febre maculosa por meio da redução de nascimentos de filhotes. Essa ideia ela é uma ideia que já está na academia científica, né? Já tem comprovação da sua eficiência. E aí a gente está tentando seguir a melhor prática científica da atualidade para tentar diminuir a circulação da bactéria, né? Nesse contexto entre a capivara e o carrapato que está no meio ambiente, tá? Então a nossa ideia é seguinte: a capivara, quando ela pega a doença, ela manifesta a bactéria no sangue por volta entre 7 dias a 14 dias. Isso é dado também com um experimento científico, né? Tem um trabalho científico que demonstra essa característica. E depois ela não desenvolve mais a doença em que a bactéria vai estar no sangue dela. Então, qual que é a nossa ideia de evitar que nasçam novos filhotinhos? Eles não nascem com essa imunidade vinda da mãe. Então, o filhote na natureza, ele é predisposto a pegar a bactéria também e a começar a ter essa nova manifestação da bactéria aí para o sangue. Qual que é o grande problema disso? Você aumenta muito a quantidade de volume mesmo de bactéria circulante, e aí carrapato que vai picar essa capivarinha nova que está com a bactéria no sangue, esses carrapatos se infectam. E eles se infectando, você amplifica a quantidade de carrapato infectado na natureza. Então, qual que é a nossa principal ideia ao esterilizar as capivaras? Como as capivaras adultas elas não manifestam mais essa quantidade grande de bactéria, né, a causadora da doença, no sangue, a gente mantém esse grupo de adultos viáveis em parques abertos. O que é que a gente considera como parque aberto? É parque onde no contexto para capivara. Então, o parque aberto a gente considera aqueles que têm galeria de água, em que elas podem vir de uma área externa e entrar nessa nova área. Então, os parques públicos de Campinas, isso aí a gente faz junto com o órgão de meio ambiente do estado, né? É um estudo que a gente faz em conjunto e a gente considera todos os parques públicos de Campinas como áreas abertas. Então, a gente faz esse manejo reprodutivo porque a gente considera que pode entrar um grupo externo nessa área. O que acontece é que essa capivara do grupo externo, como aqui o meio ambiente ele já está com esse grupo aqui estabelecido, esse grupo não deixa uma capivara externa entrar. Por isso que nesses casos a gente não retira as capivaras daqui. Elas servem como um escudo para a entrada de novos animais. Então, esse tipo de manejo a gente pensa nisso, porque pode entrar uma capivara que não tem a bactéria no sangue, se ela entrar aqui ela é suscetível. Então ela pode pegar um carrapato infectado e amplificar a quantidade de bactéria novamente. Então as capivaras elas são territorialistas. Exatamente. Como elas são territorialistas, o ideal num parque aberto é manter o grupo ali. E aí o que a gente tem que evitar? Aquela capivara que pode fazer a amplificação da bactéria. Por isso que quando a gente vai ler trabalho sobre as capivaras, a gente chama elas de indivíduo amplificador. Porque ela se infecta com a doença e amplifica a quantidade de bactérias circulantes nesse meio ambiente. Só que as adultas que já tiveram contato com a doença antes, elas não fazem mais esse processo. Então elas começam a servir como escudo protetor para o aumento da quantidade de bactérias no meio ambiente. Para haver transmissão da doença, o carrapato infectado precisa ficar pelo menos 4 horas fixado na pele das pessoas. Os carrapatos mais jovens e de menor tamanho são os mais perigosos, porque são mais difíceis de serem vistos. Não existe transmissão da doença de uma pessoa para outra, ao contrário da capivara. Essa bactéria o próprio carrapato transmite para a capivara, né? É o carrapato estrela, que é o principal transmissor nesse contexto aqui, nesse tipo de meio ambiente, né? Então o carrapato estrela, ele pode se infectar de uma capivara que está com essa bactéria no sangue, que é nesse processo que ela vai ter entre 7 e 14 dias, e aí esse carrapato pode picar outra capivara e transmitir a doença, e o carrapato, os filhotinhos que nascem do próprio carrapato ali, ele pode já nascer infectado também. E aí mantém essa bactéria na natureza.
sabe? Então, quando a larvinha acabou de sair do ovo, ela já pode sair infectada com a bactéria. E aí essa larvinha pica uma capivara suscetível, essa capivara vai pegar a doença também. Bom, por que esse manejo reprodutivo ele funciona também? A bactéria ela mata uma grande quantidade de carrapatos também. O carrapato que está infectado, a gente mede isso pela fêmea, a quantidade de ovinhos que ela coloca na natureza e a viabilidade desses ovos, como vai nascer essa larva, né? Com o passar dos períodos, dos ciclos dessa fêmea, a quantidade de ovos dela cai quando ela está infectada e a quantidade de larvas viáveis que nascem desses ovinhos cai também. Então, sem capivara para amplificar a bactéria, a nossa ideia é que com o passar dos anos, e isso realmente é um manejo que a gente pensa para médio prazo, aí você vai limpando a área de carrapatos infectados, entendeu? Essa é a nossa base que a gente usa para poder fazer esse tipo de trabalho. Nesta primeira fase do projeto, serão esterilizadas cerca de 200 capivaras que vivem livremente no Parque Portugal, Lago do Café, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e Parque das Águas. O rastreamento dessas capivaras foi uma segunda etapa do planejamento nosso, então a gente fará isso por meio de microchipagem. E todos os animais que foram submetidos à cirurgia a gente raspa, porque num segundo processo de captura, se a gente, igual aconteceu aqui, né, não conseguimos pegar todo o grupo. Então como que eu vou saber se o grupo que entrou no brete já passou pelo processo cirúrgico ou não? E aí a gente tem algumas formas de marcar isso visualmente, né? Uma delas é tatuagem, que no nosso contexto para capivara não funciona muito bem, já foi testado. Tem outra forma de marcação que a gente trabalha com animal silvestre, que é brinco, né? Os que tiverem um brinco ali, você sabe que já passou pelo processo ou não. E aqui a gente optou por fazer uma raspagem no pelo, que é um processo simples, visualmente muito bom de se identificar. E aí a gente vai fazendo assim, captura, faz o procedimento cirúrgico, dá antibiótico, anti-inflamatório para ela não sentir dor ali no pós-operatório. O corte cirúrgico ele é bem pequenininho, então a recuperação é rápida. A capivara naturalmente já tem uma cicatrização muito rápida e boa, né? Porque como ela tem esse hábito territorialista, acontece muita mordida, e aí elas têm uma cicatrização naturalmente boa mesmo, sabe? E a gente está avaliando aí que realmente é um processo seguro. Além de evitar novos nascimentos, a ação visa também dificultar a entrada de novas capivaras nos parques. É uma forma que a gente deixa o indivíduo estéril. Basicamente é isso, que é a mesma coisa. Então, assim, a castração ela é um tipo de esterilização. E aí a castração a gente tira aqueles órgãos que produzem os gametas masculinos e femininos e o que produz também nossos hormônios masculinos e femininos. Ou seja, a gente faz a retirada total do testículo ou a retirada total dos ovários, no caso das fêmeas, né? E um pedacinho do útero também no caso das fêmeas. Então qual a diferença do processo que a gente está fazendo? Se a gente faz isso, as capivaras perdem a característica sexual delas. E aí a gente, além de desarticular o grupo, a gente pode deixar de evitar que o macho alfa não deixe novos indivíduos entrar. Então a gente tem que manter o comportamento do macho alfa refratário a novos indivíduos. Então o que a gente faz? A gente faz um processo de vasectomia nos machos, como faz em humanos mesmo. Então a gente só impede que o espermatozoide dele passe para a fêmea. E aí é um processo de vasectomia, muito semelhante a uma técnica em humanos. E nas fêmeas a gente faz a laqueadura. Então os órgãos ali que produzem hormônios sexuais, eles vão continuar no lugarzinho e aí mantém o comportamento sexual delas. Outros parques receberão estruturas de centro cirúrgico móvel para otimizar o manejo e evitar o estresse, que seria gerado no embarque, transporte e desembarque dos animais, além de diminuir a possibilidade de dispersão de carrapatos. Como tem uma segunda área cercada, a gente faz o procedimento cirúrgico. Ali a gente conseguiu fazer instalação de ponto de luz, instalação de ponto de água para poder montar um bloco cirúrgico de campanha. Com esse bloco cirúrgico de campanha, a gente executa o procedimento cirúrgico e você tem uma área cercada do lado, que a gente consegue colocá-las ali ainda dormindo da anestesia e consegue acompanhando elas acordando. Então, como é uma área cercada, tem uma lâmina d'água, como eu expliquei para vocês, a água é muito importante para fazer a termorregulação. Nesse período que está muito quente, elas necessitam muito de água para não poder literalmente morrer de calor mesmo, né? E lá, nesse ambiente, ele permite a gente ter essa estrutura básica de funcionamento, que na primeira captura que a gente executou, a gente conseguiu fazer 30 animais.
e foi super bem, né, o fluxo de captura, então de cirurgia, de recuperação pós-anestésica, então foi uma área adequada, pensada desse jeito, né? Para os outros parques a gente não vai trazer para cá, a gente vai fazer montar o bloco de campanha, o bloco cirúrgico de campanha em cada parque. Como ele é móvel, o brete de captura é móvel também, a gente consegue mobilizar isso para os outros parques. E aí a gente, junto com a Secretaria de Serviços Públicos, estamos trabalhando junto, para eles deixarem ponto de luz e ponto de água para poder montar, é só isso que é necessário ali para o bloco cirúrgico. E a gente não pode transportar capivara de um lado para o outro, justamente para não trazer carrapato que está em outra unidade para cá, né? A gente não tem a licença também para poder transportar esses animais de uma área para outra, né? Então o bloco cirúrgico ele vai ser montado em cada unidade, tá? Tirando a do Lago do Café, que como epidemiologicamente a gente considera uma área só. Então capivara de lá ela vem para cá, a de cá vai para lá. Então não tem esse perigo de transporte de carrapato, porque nesse contexto a gente considera uma área. Então os do Lago do Café vão ser esterilizados aqui também no Taquaral. Tá? São da mesma família. Praticamente, sim, né? Não são da mesma família, porque são grupos diferentes, mas eles andam o mesmo caminho aqui dentro, então a gente considera como um grupo só. O processo segue em andamento com a soltura dos animais esterilizados e captura dos animais satélites, aqueles que pertencem ao grupo, mas não ficam necessariamente juntos a ele. A gente está fazendo os filhotes também. A nossa ideia não é nem acabar 100% com as capivaras no parque, é deixar passar esse período em que a bactéria vai deixando de existir na natureza, e aí a gente faz um acompanhamento, e aí é pela UVZ, né, a Unidade de Vigilância em Zoonose. A gente tem que ir capturando essas capivaras, o ideal é que seja entre 2 e 3 anos, e aí a gente faz um exame nelas de sorologia. Se esse exame de sorologia, quando ele vai começando a diminuir a quantidade de animais positivos, a gente quer o 0 positivo. Quando a gente alcança esse platô de 0 animais contaminados positivos, a gente espera mais 2 exames negativos em sequência, né? Ou seja, por isso que eu estou falando que é um projeto de médio para longo prazo. Em 10 anos aí a gente consegue estabilizar uma área, porque a gente precisa ter 2 sorologias negativas em sequência. E aí o órgão de saúde ele atesta que é uma área livre para a febre maculosa. E aí a gente só tem que manter esse controle de não entrar a febre maculosa vindo de um grupo de capivara externo, né? Mas esse grupo dessa família em si, com o passar do tempo, ela vai deixando de existir, né? Porque não reproduz mais. Normalmente quando você vai castrar qualquer bichinho, gato, cachorro, você tem que usar aquela cinta. Capivara não precisa? Vai viver buchudinha assim, gordinha? Vai viver buchudinha, gordinha. Não precisa, né? Já tem teste também com isso. Por causa do processo de cicatrização delas mesmo. É muito rápido, a gente dá um ponto bem aproximadinho ali para evitar abrir o ponto, né? E passa uma substânciazinha também para proteger o ponto. Então o procedimento é seguro, não precisa da cinta.